Gostaria de hoje falar com você sobre a necessidade que nós temos de encarar e superar os nossos fracassos. Há um texto muito belo, escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos de 9 a 11. O apóstolo Paulo pergunta àquela igreja: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo nos diz no versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Saber lidar com fracassos, na verdade, é um sinal de inteligência emocional, é um sinal de maturidade. E, de fato, ao olharmos para as pessoas no nosso século, de fato não é fácil passarmos por fracassos, mas nós precisamos aprender com os fracassos e precisamos tirar, de fato, lições que nos ajudem a prosseguir. Quando nós passamos agora pela Copa do Mundo, em julho deste ano de 2014, nós nos deparamos com algo que foi terrível. Aquele placar de 7-1 contra a Alemanha foi algo que as pessoas não podiam prever e jamais imaginariam que chegaríamos a tal derrota. Um repórter chegou a falar sobre aqueles jogadores daquela seleção brasileira, aqueles que estavam em campo. Esse repórter chegou a dizer que eles estavam marcados pelo fracasso, como uma tatuagem. Foi algo gritante, foi terrível, sem dúvida alguma, aquela derrota de 7-1. É interessante como a própria mídia brincava com essa derrota e mostrava a gravidade. Eu cheguei a ouvir um áudio que falava sobre os gols da Alemanha. E era algo terrível. Então ele dizia: gol da Alemanha. E aí depois, agora bateu o centro, gol da Alemanha. E a bola saiu pelo lateral, gol da Alemanha. Pênalti para o Brasil vai bater o pênalti, gol da Alemanha. Quer dizer, uma coisa se dizia: como é possível um negócio desse? O pênalti era para o Brasil e o gol era da Alemanha. De fato, foi uma derrota terrível e marcante para a nossa seleção e para o nosso povo, que alimentou ao longo de 4 anos o desejo e o sonho de ser hexa. Mas nós precisamos aprender com os desastres, com as tragédias, com os problemas da vida. Nós precisamos aprender a não desistir. Daqui a 4 anos nós teremos novamente uma Copa do Mundo, se Deus assim permitir. E não podemos esperar para que cheguem os 4 anos. É preciso que providências sejam tomadas. É preciso que seja feita uma análise profunda de como vai o futebol brasileiro e o que se pretende, traçar os objetivos, ver os erros que foram cometidos e então focar nas potencialidades do que precisa ser feito para que daqui a 4 anos, de fato, o nosso sonho se concretize. Não por outros meios, mas por competência e por futebol. Nesse contexto, eu queria trazer para você esse texto tão precioso do apóstolo Paulo ao escrever aos Coríntios. É interessante como a igreja de Corinto ela se tornou uma igreja que estava caminhando para o fracasso. Se você olhar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai dizer que esta era uma igreja composta, em grande parte, por cristãos carnais. Paulo diz que eles eram crianças em Cristo, eles não eram espirituais, eles não eram amadurecidos. No capítulo 3, Paulo fala isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo chega a dizer, no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ainda que não fosse a mãe daquele jovem, mas fosse uma madrasta, era algo inadmissível, até mesmo na sociedade pagã. O apóstolo Paulo estava fazendo uma crítica severa à igreja, ao dizer, geralmente se ouve que há entre vós. Estava dizendo, vocês estão sendo uma escola de perversidade, daquilo que Deus não quer.
No capítulo 6, Paulo chega a dizer que essa igreja, os irmãos estavam levando uns aos outros aos tribunais romanos. Eram os pagãos, juízes que estavam julgando os cristãos nas suas questões internas. No capítulo 7, Paulo mostra e trata sobre problemas que haviam nas famílias e nos relacionamentos daqueles cristãos. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo vai tratar de questões éticas, da questão da liberdade, da questão da idolatria. E Paulo chega no capítulo 11 a falar que os problemas de Corinto desembocaram, chegaram a levar a igreja a problemas até mesmo na ceia do Senhor. Até quando eles iam celebrar a ceia do Senhor, eles não estavam glorificando a Deus. E dos capítulos 12 a 14, Paulo fala então que a igreja estava se perdendo no seu serviço. Os dons espirituais não estavam sendo usados para a edificação da igreja, para glorificar o nome de Deus, mas eles estavam brigando. E no capítulo 15, Paulo então fala sobre as heresias que estavam tentando adentrar a igreja de Corinto e tomar conta daquela igreja, inclusive a pregação de que não há ressurreição. É para essa igreja que Paulo vai então chamar a atenção, para que determinadas práticas elas não voltassem, para que determinadas práticas não tomassem conta do coração daqueles discípulos que um dia haviam crido no Evangelho e haviam se reunido como comunidade, como povo de Deus, como igreja. É por isso que Paulo chega a fazer uma lista de algumas práticas que não são condizentes com pessoas que seguem a Jesus, com pessoas que vão por meio do que Jesus fez na cruz, do perdão que nos é dado na cruz do Calvário. Essas pessoas não podem ter determinadas práticas, são práticas que não são condizentes com discípulos de Cristo. Mas Paulo então fala no versículo 11, que apesar de errarmos, apesar de falharmos, Paulo escreve então à igreja de Corinto dizendo: tais fostes alguns de vós. Paulo está dizendo, é preciso lidar com o fracasso, é preciso enfrentar o fracasso, é preciso olhar para o fracasso e contemplar que Deus quer transformar as nossas vidas. Assim como Paulo estava lembrando aquela igreja de Corinto, nessa lista de pecados, de erros, muitos ali se enquadravam e se viam naqueles erros listados ali por Paulo em 1 Coríntios 6, 9 e 10. E no versículo 11, Paulo então vai dizer: vocês foram e praticaram algumas dessas coisas, tais fostes alguns de vós. Mas esse mas que Paulo usa é enfático. Mas vós vos lavastes. Vocês se lavaram de tudo isso. Vocês deixaram essa prática. Mas fostes santificados. Vocês foram separados do mundo. Vocês foram consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Mas fostes justificados. Vocês receberam perdão. Vocês receberam a declaração de se tornarem justos por meio do sacrifício de Jesus. E é isso que Paulo diz. Tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, olhar para os nossos fracassos, eu quero dizer para você, deve ser uma forma de reconhecermos o sacrifício de Jesus por nós, perdoando os nossos pecados na cruz do Calvário. Deve ser uma forma de abrirmos o nosso coração e podermos ter o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, convencendo-nos dos nossos pecados e nos moldando, nos santificando, nos purificando no sangue de Jesus e nos santificando, justificando, operando nas nossas vidas as mudanças e transformações que são necessárias. Não se deixe vencer pelo fracasso. Não se deixe levar pelo fracasso. Dias melhores virão. Começa hoje, reconhecendo os erros, reconhecendo os pecados, reconhecendo os fracassos, os percalços e olhando para a cruz de Cristo, contemplando o seu amor, o seu perdão e então seguindo em frente. Tais fostes alguns de vós. Que Deus possa dizer isso nos nossos corações e possa Ele mesmo, pelo seu Espírito, nos lembrar que nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo no nosso coração. Que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você possa prosseguir adiante, vencendo esses fracassos e olhando para frente. Deus abençoe.